Hoje estamos no capítulo 6 de João, começando no versículo 41, dando continuidade ao estudo desse capítulo muito importante, é um capítulo muito rico, que apresenta também algumas dificuldades em termos de compreensão e de como aplicar corretamente. Então, vamos procurar compreender um pouquinho melhor no nosso estudo de hoje. Vamos começar com algumas observações sobre onde estamos agora no ministério de Jesus, que, de alguma forma, eu vejo João capítulo 6 como o auge e o começo do declínio do ministério dele em termos de popularidade. Aqui, o que nós temos visto, que ele tem milhares de seguidores, acabou de alimentar aquela multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. O apoio popular, eles queriam coroar Jesus e já fazê-lo rei. Então, ele tem apoio de muitas pessoas que, nesse momento, estão vendo Jesus como o Messias, como o Cristo, como o rei. Só que com uma ideia completamente distorcida do que seria a função e o papel desse Messias. E assim, Jesus responde com uma mensagem dura, desafiadora. Ele questiona os motivos deles. Vocês estão vindo aqui porque querem comer, porque eu multipliquei alimentos, ele diz. E assim essa mensagem sobre o verdadeiro pão, o pão do céu, que oferece a vida eterna. E a mensagem acabou sendo muito difícil para a aceitação dessas pessoas. Em consequência, o abandono. A boa parte da multidão foi embora. E assim caiu de dia para noite a popularidade de Jesus. Poucos fiéis restam quando chegamos ao fim do capítulo 6. E é isso que nós vamos ver hoje. É uma lição para nós de nunca adaptar a mensagem para agradar aos ouvintes, de nunca determinar nosso trabalho baseado no que as pessoas querem e sim no que as pessoas precisam, que foi exatamente o que Jesus fez aqui. Então, vamos fazer algumas leituras e as perguntas, começando com a leitura do versículo 41 ao 51, no capítulo 6. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E depois ele vai continuar falando sobre essa questão de comer a carne dele, a partir do versículo 52. Mas vamos primeiro às perguntas sobre esses 11 versículos dessa leitura. E a primeira das perguntas ficou para Benita. Qual foi a dificuldade de entendimento ou de aceitação dos judeus ao ouvir Jesus afirmar ser o pão do céu? Eu tenho um pouco de dúvida sobre minha resposta, mas eles sabiam ou conheceram a família dele, então perguntaram como ele podia descer do céu. Ok, exatamente isso. Ele afirmou ter descido do céu, mas eles falam, mas ele vem de uma família que nós conhecemos aqui, conhecemos os pais. Outro texto, ele fala de conhecer os irmãos e as irmãs. Então, como que ele pode falar que desceu do céu? Agora, a segunda pergunta para Becca, como Jesus respondeu a essa dificuldade? E nisso, eu quero observar 5 pontos aqui.
O que ele disse sobre acesso ao Pai? É que ele disse que ninguém podia vir a Jesus, né, se o Pai não o trouxesse. Ok. Que o mesmo Pai que enviou Jesus teria que trazer a pessoa. Então, ele está mostrando aqui. Deus mandou Jesus e Deus chama outros. Mas é o mesmo Deus, o mesmo Pai. O poder para ressuscitar mortos. O que que Jesus disse? Ele disse que o ressuscitaria no último dia. Isso, que ele faria isso. E é uma coisa que deve ter deixado essas pessoas muito perturbadas. Porque quem dá vida é Deus. E, novamente, a afirmação de Jesus de poder ressuscitar mortos é uma afirmação da sua divindade. Não tem como entender de outra forma, sendo honesto com o texto aqui. Então, imagine esses judeus. Ele falou que desceu do céu, ele falou que Deus é o pai dele, capítulo 5. Agora ele diz que pode ressuscitar mortos. O que que ele disse sobre o único que tem visto o Pai? Ele disse que, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Isto é, Jesus, né? Ele foi o único que viu a Deus. Ok? E novamente, reforçando. Ou seja, Jesus não volta atrás. Quando eles chegam aqui dizendo, ah, mas como que pode ser que ele desceu do céu se ele é de uma família que nós conhecemos? Jesus não deu um jeitinho de falar, não, realmente, eu sou daquela família. Não. Ele insiste na sua divindade, insiste nas suas origens celestiais e não dá nada para eles aqui de recuar e tentar dar um jeitinho de amenizar o impacto do que ele fala. O meio para alcançar a vida eterna, Só através de Jesus, né? Crendo nele. ok? A fé em Jesus. E o pão da vida? E o pão da vida, ele mesmo disse: Eu sou o pão da vida. Muito bom. Então, como falei, em todas as respostas aqui, todos os comentários que Jesus faz para responder à dúvida deles, ele reforça a sua posição, a sua divindade e o fato que ele veio do céu, ele conhece o Pai pessoalmente e ele é o caminho que leva ao Pai. Ok, Becca, muito obrigado. Eu volto com outras perguntas depois, mas agora eu vou para o Léo com pergunta 3. Qual foi a grande diferença entre o maná no Antigo Testamento e o pão que desce do céu, o próprio Jesus? Comendo maná, você ainda poderia morrer, mas comendo o pão do céu, você viveria para sempre. Ok, exatamente isso. Todos que comeram maná morreram, mas aqueles que comem do pão do céu vivem eternamente, ele diz. É uma diferença enorme aqui. E algo que nos lembra um pouco da água no capítulo 4, e vamos ver isso em outra pergunta depois. Ok, lendo mais alguns versículos aqui, e depois vamos ter mais 5 perguntas sobre esse trecho aqui. Desculpe, 3 perguntas sobre esse trecho. Vamos lá para o versículo 52 ao 59. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. E nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ok, um dos trechos mais difíceis do livro de João, e especialmente no contexto religioso e as doutrinas que pessoas têm formado depois, em base com esses versículos aqui. Mas vamos lá. Pergunta número 4 para Rosana. Depois de Jesus falar da necessidade de comer a carne dele,
Qual foi o assunto discutido pelos judeus? Eles, não sei se estou certa com a resposta, mas o que eu achei é que eles disputavam, eles discutiam e se escandalizaram, dizendo como este pode dar-nos a comer a sua própria carne. Eles entenderam de maneira literal. Bom, Ok, foi exatamente isso. Como seria possível? E, como você falou, entenderam de forma literal e depois vamos comparar isso com algumas outras dificuldades que já temos encontrado no mesmo livro. E, agora avançando para a pergunta número 5, para Benita. Identifique benefícios citados por Jesus de comer sua carne e beber seu sangue. E ter vida eterna e ele ia ressuscitar no último dia. Ok, são esses os pontos, a vida eterna e a ressurreição no último dia. Que quem comer da carne e beber do sangue dele, ele diz, teriam essas bênçãos, esses benefícios de ter feito isso. Versículo 56 acrescenta mais uma coisa que permanece nele. Quem come da carne e bebe do sangue dele. E, junto com isso, versículo 58, de viver por Jesus. Tudo isso ligado à vida eterna. A vida eterna não é só tempo de eternidade, é qualidade de vida. Então, isso descreve a qualidade da vida em comunhão com o Senhor. Então, só falando da vida eterna já respondeu bem a pergunta. E pergunta número 6. Léo, onde Jesus estava quando ensinou sobre o pão da vida que desce do céu? Na sinagoga de Cafarnaum. Ok. Nós lembramos que ele tinha mudado para Cafarnaum. Ele mora em Cafarnaum. E essa conversa acontece na sinagoga. Então, ele está entre judeus e ensinando essas coisas especificamente aos judeus. A última leitura, e as últimas perguntas vêm depois disso, a partir do versículo 60, diz: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Ok, temos mais algumas perguntas sobre esses trechos antes dos desafios adicionais da noite. Pergunta número 7, Beca, quem foi recebida por muitos dos discípulos? Desculpe, como foi recebida por muitos dos discípulos essa mensagem de Jesus? Eles acharam o discurso de Jesus muito duro e difícil de suportar. Exatamente. Como que eles iam aceitar isso? Isso sugere alguma coisa sobre a natureza do discurso? Que, mesmo talvez com dificuldade no início, parece que está caindo a ficha do que Jesus está exigindo aqui, e é muita coisa. E isso nós vamos abordar ainda um pouquinho mais em outras perguntas. Eles ficaram escandalizados, diz versículo 61. Há uma coisa até ofensiva para eles. Benita, no capítulo 6, versículo 62,
Jesus introduziu qual outro aspecto importante da sua missão? Ah, eu acho que eu respondi errado. Aí eu coloquei a ressurreição. Ok, está ligado à ressurreição. Vamos levar um passo a mais, que ele fala aqui sobre a sua ascensão. Queria voltar ao céu. Se não me engano, é a primeira vez que ele fala sobre isso no livro, que ele agora está dizendo que ele vai terminar a missão. Nós entendemos, especialmente por causa do livro de Hebreus, por exemplo, que Jesus, num sentido, levou o sacrifício para Deus. Então, a volta para o céu era uma coisa simbolicamente essencial para isso. E também que ele agora está na posição de reinar lá do céu, Senhor e Cristo, como Pedro diz em Atos capítulo 2. Mas, se não me engano, é a primeira vez que ele fala sobre isso aqui no livro. Interessante aqui, a multidão já queria elevar Jesus. Eles queriam colocar Jesus na posição do rei, mas não entendeu que ele ia assumir a posição de rei, mas não aqui na terra. Seria depois de voltar ao céu. Ainda hoje, tem vários grupos religiosos com doutrinas sugerindo que Jesus vai reinar aqui na terra. Ele teve chance para isso, mas nunca foi sua intenção. Ele está reinando. O reino dele existe e ele está reinando lá do céu. Pergunta número 9, Léo. Quando foi que Jesus conseguiu identificar seu traidor? E a segunda parte da pergunta é que ele deixou transparecer esse conhecimento? No princípio, e ele não deixou. Ok, ele já sabia desde o princípio, diz aqui. Mas uma observação aqui. Esse comentário que ele faz no versículo 70, quando ele fala, um de vós é diabo, parece ser a primeira vez que ele comenta sobre isso. Antes disso, o versículo 64 diz que ele sabia, mas ele ainda não identificou Judas nem aqui. Ele simplesmente falou, um dos 12 seria esse diabo. Versículo 71, onde diz, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Esse comentário seria um acréscimo que João fez quando escreveu o livro, guiado pelo Espírito Santo. Então, Jesus não identifica Judas aqui. Mas décadas depois, obviamente, João sabe que Judas foi o traidor. 10, pergunta 10 para Rosana. O que muitos dos seguidores de Jesus fizeram depois desse discurso sobre o pão da vida? Muitos o abandonaram e já nem andavam mais com ele. Exatamente. Que isso eu falei no começo da aula. Chegamos ao auge e agora ao declínio em termos de popularidade de Jesus, de popularidade numérica. Pergunta 11. Beca, a sua última da noite aqui sobre a pergunta que Jesus fez aos discípulos e a resposta de um deles. Primeiro, o que Jesus perguntou? Jesus perguntou: Vocês também querem se retirar? Ok. Vocês vão embora também? A multidão já foi. Vocês também vão? Quem respondeu a pergunta? Simão Pedro. Simão Pedro. Olha, tem que amar Pedro. Tem que gostar de Pedro. Às vezes ele fala bobeira, mas ele não tem timidez. Ele fala com coragem. Ele fala, ele não espera para saber o que os outros vão dizer, para decidir o que ele acha. Ele fala. E nesse caso, ele falou uma coisa muito boa. Várias outras vezes falou coisas boas, às vezes não tão boas. Mas neste caso aqui, foi muito bom. O que foi a resposta que Pedro deu? Ele disse: Senhor, para onde iremos nós? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Perfeito. Exatamente a mesma coisa que nós todos temos que reconhecer. Se rejeitar Jesus, se abandonar Jesus, para onde nós iremos? Não tem mais nenhum Salvador. Não tem mais ninguém capaz de
de resolver nosso problema do pecado e de nos ressuscitar e de nos dar a vida eterna. Tudo que Jesus acabou de falar aqui, no capítulo 6, Pedro está entendendo isso. Você, o Senhor, melhor, tem as palavras da vida eterna. Para onde nós vamos? Quem mais pode oferecer para nós o que Jesus oferece? A mesma afirmação que nós precisamos hoje em dia. E o que Jesus acrescentou de comentário aqui? Que ele havia já escolhido os 12, mas um deles era o diabo. Ok. O diabo. Então, já mostrando que tem esses fiéis e 11 vão ser fiéis mesmo. Mas, infelizmente, um desse meio ainda abandonaria Jesus. Ok, obrigado, Beca. Agora, as últimas perguntas da noite, os desafios adicionais. Rosana, você foi premiada hoje. Você pode responder a todos os desafios hoje. Começando com a pergunta número 12. Jesus falou de comer sua carne e beber seu sangue. Eu falei que tem uma parte difícil aí. Ele ensinou que a ceia do Senhor seria meio de garantir a vida eterna? E explique. Não, ele não disse isso. Pelo contrário, em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 25, Paulo, ele diz que o Senhor, ao partir o pão, ele diz: tomai e comei, este é o meu corpo. E ele diz também que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, o próprio Senhor Jesus falou que seria algo que aqueles que são seus discípulos fariam em memória dele. Então, esse seria o objetivo. Não sei se está certo. Ok, muito bom. A ceia é tomada em memória de Jesus e do seu sacrifício. Então, essa ideia de algum poder salvífico na ceia, nenhum dos textos que ensina sobre a ceia sugere essa garantia da vida eterna. O ponto nisso é que João capítulo 6, quando ele fala de comer a carne e beber o sangue, ele não está falando sobre a ceia do Senhor, ou como algumas vertentes religiosas chamam de Eucaristia. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando de outra coisa. Então, como é possível se alimentar de Jesus para viver? Eu creio que ele estava falando aí que comer da carne de Jesus e beber do sangue dele, ele estava se referindo à palavra dele, que seria o alimento espiritual, que é algo que nós fazemos, assim como nós nos alimentamos para manter o nosso corpo físico vivo, também nos alimentamos da palavra do Senhor para manter o corpo espiritual vivo também. Eu acho. Ok. Eu acho interessante a linguagem dele no versículo 57, que é justamente o resultado disso que você falou, de conhecer pela palavra. Ele disse no 57, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus tem argumentado ao longo do livro, principalmente capítulos 5 e 6, que ele compartilha da natureza do Pai. Ele faz o que o Pai manda, ele participa, ele sempre está junto com o Pai. Então, da mesma maneira que Jesus reflete a natureza do Pai, ele diz que nós precisamos viver para ele. Ou seja, nós vamos incorporar os atributos de Jesus. Nós vamos refletir o caráter de Jesus. Então, a ideia aqui é muito mais do que comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho de suco. Se fosse isso, a multidão não teria ido embora. Se Jesus tivesse falado, olha, só precisa tomar a ceia, isso é garantia da vida eterna, vamos lá, todo mundo estaria fazendo isso. Mas foi muito mais profundo o que Jesus está ensinando aqui. Ok, pergunta número 13, Rosana. Eu pedi para comparar a dificuldade dos judeus no versículo 52, quando perguntaram como pode este dar-nos a comer a sua própria carne?
com as dificuldades de outras pessoas antes disso. E estou pensando especialmente em Nicodemos, a mulher samaritana e os próprios discípulos de Jesus. O que você respondeu? Eu respondi que eles interpretaram as palavras de Jesus de uma maneira literal, quando na verdade Jesus estava figurando algo espiritual. Eles viram pelo lado físico, quando Jesus falava das coisas espirituais. Quando ele fala para a mulher samaritana sobre a água da água, ela entende que é a água de beber. Quando ele fala sobre voltar ao ventre da mãe, Nicodemos também entende de forma literal. Ok. Exatamente. É muito parecido com essa dificuldade de Nicodemos. Inclusive essa pergunta, como? E Nicodemos, como que vou nascer de novo? Como que um homem adulto pode nascer de novo? Então, o entendimento literal, como você falou, e a dificuldade em compreender a mensagem espiritual. A mulher samaritana demorou para entender a natureza espiritual da água viva. Como você falou, ela queria tomar essa água para não precisar tirar mais água do poço. Os próprios discípulos, quando Jesus falou que ele tinha outra comida, que era fazer a vontade do Pai, quando ele falou isso, eles pensaram, mas alguém trouxe comida para ele? Estavam pensando só na comida física. E aqui a mesma dificuldade em pensar sobre comer a carne, beber o sangue. Pergunta número 14. João 6 pode ser visto como o auge do ministério de Jesus em termos de números de seguidores. Se ele veio para salvar todos, por que ele não se esforçou mais para segurar esses discípulos e até aumentar o número? Ele estava tendo sucesso. Por que ele não fez isso? Eu não utilizei as passagens, porém eu me lembrei de algumas coisas que o senhor falou, né? Ele sempre estava buscando seguidores que o seguiam em espírito e em verdade. Então, assim, até nos nossos dias de hoje, né? O Senhor, ele não está buscando quantidade, de um modo geral, e sim a qualidade. Então, as pessoas que se aproximam dele, né, que servem a ele, têm que ter os atributos que ele colocou para servi-lo, né? Não é uma questão de quantidade, para a fé, perseverança e várias outras características que demonstram o caráter de um cristão. Ok. Eu não coloquei essas palavras qualidade e quantidade aqui, Rosana, mas eu confesso que quando eu estava preparando a aula, eu pensei, a resposta vai incluir essas palavras, que ele quer qualidade e não quantidade. Mas vamos lá. O que você tem frisado aí? A própria mensagem desse capítulo responde. Um, Esses seguidores estavam aí com intenções e interesses carnais. Jesus até repreendeu: vocês vieram aqui por causa da comida, vocês querem pão. E assim, não é esse tipo de pessoa que ele procura para entrar no reino dele. Ele está procurando qualidades espirituais. Ele já definiu o tipo de cidadão que ele aceita, lá no capítulo 3, naquela conversa com Nicodemos. Ele disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, não é só quem me segue para comer, mas quem nasce de novo. Ele falou, e você mencionou esse versículo, o básico do versículo 43, desculpe, 23 e 24 do capítulo 4. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, não é uma questão carnal que Jesus está procurando aqui. E Jesus não adaptou a sua mensagem para agradar aos ouvintes. E nós também não temos direito de adaptar a mensagem do Evangelho para agradar as pessoas. Vocês lembram da história do jovem rico que foi, falou com Jesus, mostrou conhecimento, mostrou uma vida exemplar, mas Jesus viu que o problema dele foi as riquezas. E Jesus falou para ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. E quando o jovem saiu triste,
Jesus não correu atrás. Jesus não tentou amortecer o impacto da sua exigência. É sim ou não? Aceita ou não? E o que ele exige de nós é a mesma coisa. Ele não vai amenizar o impacto. O que ele vai fazer conosco é dar uma opção. Se entregue a mim para servir a mim, sendo completamente obediente como meu escravo, ou morra. O que nós temos de escolha é essa. Mas ele trata os escravos como herdeiros e primogênitos. Muito melhor do que nós imaginamos tratamento de qualquer escravo. Jesus não baixou o nível das exigências para conseguir mais pessoas. E nós também não temos direito de diluir a mensagem do Evangelho para conseguir números. Temos que pregar o que Jesus mesmo pregou. Mais uma coisa aqui. Essa linguagem que ele usou de comer o pão, beber o sangue, comer o pão e beber o sangue, ou comer a carne e beber o sangue. A ideia de ser transformados, de assumir a natureza do próprio Senhor. É isso que ele deseja e exige de nós. Ok, para a semana que vem, vamos já entrar no capítulo 7. Eu pretendo ir até o versículo 24 do capítulo 7. Podem ler isso já. E, se Deus permitir, eu vou mandar perguntas até o fim da semana para ajudar preparando para esse estudo. Muita coisa ainda pela frente, nesse livro tão fascinante que o Senhor revelou para nós.